que é a medida provisória do governo que liberou agora no mês de março, vem tratando, que é a medida provisória 1292 de 2025, o que ela vem tratando em relação ao novo empréstimo para a CLT, né? Isso que nós vamos discutir sobre esses pontos, o que enquadra o empregador, o que entra no empregado e como, né, o banco, né, a instituição financeira vai aderir ali, vai se posicionar em relação a isso. A medida provisória ela vem tratando sobre o crédito do trabalhador, que é o empréstimo consignado, né, descontado em folha de pagamento. Então, nada mais é o empréstimo que eles liberaram sem convênio com o empregador. Então, ou seja, a perguntinha básica que a gente está tendo, o empregador ele tem a possibilidade de fazer o cancelamento desse empréstimo? Não. Esse crédito é diretamente com o empregado e o banco. Então, ele não tem o convênio com o empregador não tem a possibilidade de intervir nessa simulação ou nessa contratação desse empréstimo. Então, nada mais é o que a medida provisória está trazendo, é um empréstimo direto com empregado e banco, tá? E aí, quais são os beneficiários desse empréstimo, né? Quem tem carteira assinada, né? Vamos falar o português, claro. Quem tem carteira assinada, quem é um CLT, e os domésticos, né, que entram nessa modalidade. A única coisa que não foi clara é em relação aos intermitentes e os jovens aprendizes, tá? Porém, eles têm registro como um CLT. Então, acredito que quando eles fizerem, nós não fizemos nenhuma simulação com intermitente nem jovem aprendizes, mas como eles têm a carteira assinada é um CLT, acreditamos que eles vão entrar nessa modalidade, mas a MP não traz nada nessas restrições, tá? E a novidade, né, foi aberta a partir do dia 21 de março, então foi umas chuvas de simulações, onde o Gov começou a dar aquela paradinha básica que sempre ele faz, né? Então, foi condicionando sobre esses acessos. Então, a partir de março, né? Março desse mês, começou a fazer essa habilitação entre bancos e ali o empregado. Começaram a fazer as simulações e ali o prazo de 24 horas o banco tinha como se posicionar, se iria aprovar, né, o que seria liberado ali em relação a esse empréstimo, né, essa novidade desse empréstimo. Então, até aqui tudo certo, né? O governo liberou a medida, a partir de 23 começaria as simulações, que seria viável ali para o empregado, e o banco iria analisar essa proposta do valor que o empregado tinha solicitado, né? Ali entre seus valores escolhidos. E aí o processo, como vai seguir esse processo, né? Esse processo, ele segue pela carteira digital do empregado. O empregador não tem acesso, quero deixar bem claro, o empregador não tem acesso, é diretamente ao empregado, né? O empregado, ele faz a sua simulação lá na carteira digital, coloca o valor lá estipulado e o banco vai analisar aquele valor. Ele dá um prazo ali de 24 horas. Pois bem, o banco fazendo essa análise, liberando ali o valor, né, do empréstimo, ele vai emitir lá o seu contrato. Eu quero frisar aqui, esse contrato é de suma importância, porque ele vai tratar principalmente informações necessárias se o empregado vai liberar, vai ser opcional ali, o desconto na sua multa rescisória, né, em caso de dispensa ali sem justa causa, e também os 10% do FGTS. Então, esse contrato firmado entre o empregado e ou a instituição financeira, que no caso é o banco, tem que ser muito clara. Então, o empregado tem que estar atento a essa informação. E aí, né, a prática é o seguinte, essa simulação, esse contrato assinado, liberado, ele vai uma comunicação para o DET. O DET é uma modalidade agora, que é um portal que nós cadastramos todos os nossos clientes, e ali chega todas as notificações trabalhistas, né? Notificação de cota de jovem aprendiz, notificação de um processo trabalhista,
comunicação de cota de PCD. Então, todo esse portal do DET é uma comunicação pro empregador. Então, na MP, né, lá está dizendo o seguinte, vai uma notificação pro empregador no DET, dizendo que o empregado ele solicitou ali o empréstimo. E depois, o próximo passo, né, onde que a gente vai ter essa informação concreta, é no Emprega Brasil. O DET ainda não tem nenhuma informação, tá? Nós já consultamos, pelo menos até o dia de ontem, e o Emprega Brasil também não. Acreditamos que depois aí do prazo aí de 25 de abril, que é o prazo onde vai ter uma relação direta ali, o empregado e o banco, acreditamos que vai começar ali liberar as notificações e disponibilizar ali o arquivo ou o extrato desses empregados que solicitaram. Um ponto importante, tá, pessoal? Porque a gente teve o mesmo programa na pandemia. E quando eles liberaram de início, não funcionou, congestionou tudo. Nós tivemos que fazer muita coisa na mão para poder atender a legislação no prazo vigente para que o empregador não tivesse multa. Então, assim, o que eu sugiro nesse ponto? Se a partir ali o mês de abril, essa disponibilidade do extrato não tiver disponível, e pelo calendário diz o seguinte, maio já começa a primeira parcela, já começa a pagar a primeira parcela. Então, se a gente não tiver, e é isso a gente vai acompanhar, né? Os escritórios, pelo menos aqui, a gente vai acompanhar ali o Emprega Brasil, o DET também, juntamente com o empregador, e aí eu peço ajuda também do pessoal do time do RH, tem gente aqui do RH também, né, da empresa, vai ser uma força-tarefa, porque se nesse início não funcionar, o que a gente vai precisar? Vai ter um trabalho, a gente vai ter que precisar do contrato do empregado que fez ali com o banco, qual o valor, se está discriminado, porque se o Emprega Brasil não disponibilizar o extrato, nós temos que fazer o recolhimento. A empresa precisa fazer o repasse, ela precisa descontar ali o valor da parcela, fazer o envio e-social, descontar em folha e recolher na guia de FGTS lá, precisa, não pode atrasar. Então, se a gente não tiver, a gente vai acompanhar ali o mês de abril todo, né? E conforme a base aqui da MP, vai estar disponível o extrato dessas parcelas para a gente poder fazer o desconto correto, a empresa ali fazer o desconto correto, fazer o repasse ali no evento, na rúbrica indicada, né, pelo governo, e a gente fazer o recolhimento correto. Então, assim, se a gente não tiver, a gente vai ter que ter uma força-tarefa de ter essas informações diretamente com o empregado. O empregado vai ter que formalizar para a gente poder fazer o desconto em folha corretamente. Uma coisa importante também, é bom reforçar aos empregados que aderiram ali o crédito ali do empréstimo, o seguinte, qual... Oi? Cancelou aqui, né? Sim. Pega ali na necessidade, né, do empréstimo e acaba eles assinando um contrato e não acabam analisando todas as cláusulas desse contrato. Então, é importante reforçar o empregado que solicitou esse crédito, que ele possa verificar direitinho todas as cláusulas que constam nesse contrato, tá? Onde que o empregador entra nesse quesito, né? Aonde que ele vai ter essa atenção nessa obrigação. A gente já viu que o empregador ele não tem possibilidade nenhuma de proibir, tá? Nós recebemos algumas simulações, uma simulação de um cliente nosso, que apareceu na carteira digital dele o cancelamento da proposta como se fosse o empregador. Então, pela MP, o empregador ele não pode proibir essa simulação, né? Esse contrato entre o banco e o empregado, essa solicitação, essa simulação. Então, a gente acredita que está tendo
algum erro aí nessa tecnologia, nessa comunicação do governo, né? É muita gente fazendo simulação. Então, algumas informações que a gente tem, o banco não consegue identificar o CPF do empregado ali quando faz a solicitação. Então, está tendo várias simulações em relação a isso. Então, acreditamos que pode ter essas pequenas informações que ainda não está funcionando 100%. Então, a gente já tem algumas experiências, como foi feito na pandemia, a gente sabe que esse início de tecnologia entre banco, comunicação com caixa, o DET, a E-Social, a gente sabe que é um banco de dados e acaba tendo algum pequeno problema na tecnologia, tá? Mas o que o empregador precisa ter atenção, tá? Isso aqui que eu quero reforçar, porque não adianta. O empregador, ele vai ter trabalho em relação a isso. Os escritórios de contabilidade também vai ter, né? Porque ela vai ter que ter atenção ali na folha de pagamento. Quando tivermos essas informações que o empregado aderiu, o crédito, a obrigação do empregador é fazer esse repasse, tá? Descontou em folha, enviou para o E-Social e ele precisa recolher a guia de FGTS. Não tem como atrasar essa guia, porque não tem como parcelar, não tem como recalcular, não tem como. Ela tem que ser recolhida no prazo certo. Se o empregador recolheu, descontou do empregado e não repassou, ele vai, e não pagou, na verdade, né? Não houve o pagamento, ele vai ter um trabalho no seguinte, ele vai ter que ir até o banco fazer o pagamento. Agora pensa comigo, se eu tenho 30 funcionários, não estou nem botando empresa que tem mais de 50, chega até 300, e cada empregado tem seu banco solicitado. Então, pensa comigo, ele vai ter que ir em cada banco fazer o pagamento, que é individual. Então, o trabalho do empregador vai gerar muito mais transtorno, porque ele vai ter que pagar diretamente na instituição. Então, é importante, se houver o desconto, a empresa precisa fazer o repasse, ela precisa pagar na guia de FGTS, que agora é GFD, né? Então, ela precisa, então não tem como, essa é uma obrigação do empregador, ela não tem como atrasar. E aí, no banco, se houver esse atraso, ele vai ter que ir lá na instituição, lá tem a negociação dos juros, aí é tudo entre a instituição que vai disponibilizar. Não vai estar no E-Social, pessoal, tá? Isso não vai estar disponível, vai estar disponível somente o valor descontado do empregado. E a informação vai para o E-Social, né, corretamente. Então, a obrigação do empregador, né, aí juntamente com o parceiro, que é o escritório de contabilidade, se é eles que fazem ali o fechamento da folha, vai fazer todo o envio para o E-Social. Então, essa é a comunicação. E se não houver esse pagamento, né? O empregador descontou ali o valor do empréstimo na folha de pagamento e não fez esse repasse. É crime, tá? Porque aí recolheu ali valores dele e não repassou. Então, ela pode gerar sanções civis, administrativas e criminais, tá? Reteu ali, recolheu do funcionário, que é devido ali, né, no programa, e não repassou. Então, pode ter penalidade, pode ter multas, pode ser penalizado de outras formas, né? A cada multa é analisada pelo Ministério do Trabalho, então precisa fazer o repasse direitinho, precisa pagar. Descontou, paga. E, como eu mencionei, né, o empregador, ele não permite a proibição. Então, há uma liberdade nessa forma agora nova desse empréstimo, desse crédito, né, do empréstimo consignado do empregado. Então, há uma liberdade. Então, empregado diretamente com a instituição, que é o banco. Então, ele precisa permitir, né? Não tem como, não tem aonde informação o empregador ele cancelar essa proposta, tá? E aí, continuando. Josélia, mas qual é o limite? Como que vai funcionar esse desconto?
A gente tem na lei trabalhista, né, na CLT, a permissões, limites que permitem ali descontar tanto em rescisões como em folha de pagamento. Só que a MP, ele já decidiu um teto, ele já colocou um permissível para que o empregador possa fazer o desconto. Então, o teto é 35%. Ele não pode descontar além disso. Ele está limitado a 35%. E aí vem a questão toda, né? Tem as deduções legais, né? INSS, IR, tem pensão alimentícia. Após todos esses descontos legais, a empresa aplica ali o desconto, os 35%. Se não houver remuneração para esse empregado, não há se falar de desconto. Outro ponto importante que eu preciso frisar para a empresa. Lembra que há uma liberdade entre o empregado e o banco? O empregador não é responsável por qualquer tipo de tratativa entre essa negociação. Então, se o empregado se afastar, não teve rendimento ali para ele, não houve desconto, o empregado precisa negociar diretamente com o banco como que ele vai fazer o pagamento dessa parcela, tá? O empregador não se envolve nessa parte. Se houve um afastamento aqui, ou se o valor for menor da parcela foi descontado e há um saldo para ser pago, o empregado precisa ser comunicado e ele precisa negociar diretamente com o banco. O empregador não é responsável por isso. Então, o que mais comum a gente vê é afastamento. Houve afastamento, não houve o pagamento da parcela, não houve desconto, o empregado imediatamente tem que negociar com o banco como se ele vai postergar essa parcela quando tiver remuneração, se ele vai pagar de outra forma, é ele que tem que ir no banco, ele que tem que ir na instituição financeira para negociar. A empresa não é obrigada a fazer isso, tá? Então, eu quero deixar bem claro em relação a isso. Quando não há desconto, não tem remuneração para isso, o empregado negocia diretamente com o banco. E, como eu falei, né, nessa ausência toda, se há uma diferença, ele vai ter que negociar. Então, são esses principais pontos que eu quero notificar o empregador sobre isso. Porque é muito comum, às vezes, o empregado vai lá pegar, né? Olha, como é que eu vou fazer? E aí não é a responsabilidade do empregador, não é nem do contador, tá? Que aí, às vezes, a gente não sabe qual é o banco que foi negociado, então não tem como a gente negociar por ele. Ele tem que ir diretamente na instituição financeira, tá? Em caso de saldo insuficiente, não há o que recolher, então não há o que pagar, tá? Outro ponto também, o que acontece em relação à rescisão contratual? Esse ponto aqui eu quero frisar bastante. O teto de recolhimento é 35%, porém, o que acontece em relação ao contrato? Lembra que no início eu falei para observar o contrato, como foi gerado esse contrato juntamente com o banco? Se o empregado liberou 100% da sua multa rescisória, né, da multa do FGTS, ou liberou 10% do seu saldo de FGTS, ele tem que negociar diretamente com o banco, ele tem que fazer o pagamento diretamente com o banco. Por quê? Não tem como, na prática, a empresa fazer esse tipo de pagamento, tá? Pelo menos não está disponível. Então, por enquanto, o recomendável, se houver, quando tiver ali operando toda a parcela, descontando tudo, a gente vai poder fazer o desconto 35% na rescisão. Porém, se houver ali a garantia, né, da multa, né, e dos 10%, ele tem que pagar diretamente com o banco. Por quê? Vamos pegar na prática. O empregador pagou a multa rescisória, pagou, tem o seu fundo de garantia, está na caixa, né? Está depositado na caixa. Então, não tem como o empregador, na prática, gerar algo para ele poder pagar diretamente o banco. Então, o empregado firmou o contrato dizendo: olha,
eu vou pagar 100% da minha multa, esse empréstimo, e 10% do meu saldo. Ele vai ter que negociar com o banco, para o banco fazer o repasse, para o banco que tratou ali esse crédito. Quem liberou esse crédito para ele, né? Porque tem mais de 80 instituições desse programa. Então, não tem como, ele tem que ir direto, tá? Porque isso vão ser várias dúvidas na hora de fazer a rescisão, na hora de pagar, tem que pagar o empréstimo, ele vai ter que negociar diretamente lá quando for fazer o recolhimento. E aí, tem que saber como foi o contrato. Se ele não liberou, aí não tem que se pagar ali. E aí, o que acontece? De uma dispensa sem justa causa, e ele não ficou desempregado, e aí, quando ele tiver um novo emprego, ele volta novamente a pagar essas parcelas, mas aí é em relação ao empregado, né, e à instituição. Então, como eu mencionei, não há atraso, pessoal. Recolheu, reteve ali do colaborador, descontou em folha, foi via social, faça o pagamento, porque não tem como recalcular. Nós não vamos ter como recalcular. O empregador, nesse caso, vai ter que pagar diretamente ao banco, tá? E aí, os encargos, como eu falei, tem que verificar como foi feito esse contrato. Se atrasou, vai estar no contrato, em caso de atraso, vai ter juros e multa, enfim, cada contrato tem que ser analisado, tá? Outra coisa também que eles permitiram, quem tem ali empréstimo consignado, que já está descontando em folha, a permissão para poder migrar, né? O que seria mais vantajoso? Porque o governo vem falando na sua MP, dizendo que esse empréstimo é vantajoso, os juros é menor e tudo, então tudo isso ele vai analisar. Então ele já vai migrar direto. Então vai migrar, vai unificar ali todo o empréstimo para ser melhor para o empregado, tá? E aí, como eu falei, né? Novo emprego, ele vai conseguir fazer toda a continuação do pagamento das parcelas, tá? Continuando aqui, as responsabilidades envolvidas, né? Como eu falei, né? O trabalhador, ele que vai fazer ali sua autorização, né? Não tem como o empregador fazer ali intervenção de nada, proibir nada. Então, ele vai lá, faz sua simulação, vai autorizar ali o desconto em folha, e aí vai fazer esse repasse, vai autorizar esse repasse aí para o empregador fazer o desconto. O empregador, a responsabilidade do empregador, colher as informações ali no Emprega Brasil, né? A notificação no DED, fazer o envio e-social do desconto e recolher no GFD, que é a guia de FGTS, tá? Instituição financeira. Qual é a responsabilidade da instituição financeira? Adequar o sistema para operar de forma correta ali esses repasses, né? Então, assim, hoje nós estamos tendo probleminha nessa adequação. Então, acredito que esses outros 2 meses, aí, em abril, maio, a gente vai poder fazer, vai estar mais claro, né? Vai estar mais corretinho. E a gente já sabe que toda implantação gera ali um desconforto, gera ali um erro. Então, as instituições devem estar fazendo todas as suas adequações para poder operar corretamente essas informações, tá? Então, responsabilidade, trabalhador, empregador e instituição são esses pontos que a gente precisa. E os próximos passos são os calendários, que eu quero reforçar aqui são os calendários, tá? Calendário, a partir de 21 de março, começou a aderir ali às simulações, às propostas. A partir de 25 de abril, as negociações com o banco, a operação da plataforma funcionando ali diretamente com o banco, e toda essa plataforma, por isso que eu reforcei, tá? Se até essa data não tiver disponível os extratos desses consignados para que o empregador possa fazer o recolhimento, o desconto corretamente, a gente tem que correr com
com outras medidas que são os contratos, né, as informações diretamente do empregado, para a gente poder fazer ali o recolhimento certinho. E maio, pessoal, começa o pagamento da parcela. Então, assim, já vamos começar ali o desconto ali. Então, a gente precisa das informações, quem aderiu ali ao programa. E limitando, né, sempre quem aderiu, reforçando ali o máximo dos 35% do desconto. Então, a abrangência total ali, quem está aderindo é 100% CLT. Então, a gente já tem casos ali que a maioria dos empregados estão solicitando os empréstimos. Então, nós precisamos ter atenção das informações, as informações necessárias para que a gente possa fazer. Então, reforçando ao empregador, não atrase a guia de pagamento, porque senão o seu RH vai ter trabalho de ir no banco, nas instituições, verificar cada contrato, onde vai ser pago, como vai ser, aí vai ter um trabalhinho para ter que negociar juntamente com o banco, tá? E, pessoal, esse foi, né, um pouco dessa notícia, dessa MP que surgiu com várias dúvidas de como a gente vai se posicionar nessa prática. Então, assim, programas do governo ainda não estão 100% funcionando, não estão 100% ali com as informações, então nós estamos nessa expectativa de não ter nenhum problema para o empregador, tá? De a gente fazer esse desconto corretamente e fazer esse repasse corretamente, tá? Alguma dúvida, pessoal? Ô, José, bom dia. Bom dia. O cara da Primordial, tudo bom? Oi, Caio, tudo bom? Então, eu fiquei com algumas dúvidas, sim. Vamos lá. A primeira com relação a esses contratos. A gente tem algum local que a gente consiga, algum portal que a gente consiga esses contratos? Ou a gente depende realmente do funcionário repassar esse contrato para a gente? No caso aí, se não puxar, né, automático, que a gente vai precisar para lançar o desconto. Então, Caio, o contrato ele vai diretamente para o empregado, porque, como eu falei, o empregador ele não tem esse convênio, ele não tem essa intervenção nessa contratação. A informação que nós temos, essa informação vem para o empregador no DED e logo no Emprega Brasil, que são o extrato do consolidado. E vai ter um arquivo que nós vamos conseguir importar para o sistema de folha. Então, não menciona que o contrato vai estar disponível no DET ou no Emprega Brasil, simplesmente somente o extrato. Então, o contrato é diretamente com o empregado, tá? Então, assim, o empregado só vai ter acesso ao extrato, e Não, o arquivo que a gente vai poder importar para a folha. Então, assim, quando eu entendi. falo do empregado se a gente não tiver esse extrato, aí sim a gente vai ter que ter solicitação ao empregado, tá? Não tem jeito, não Mas vai estar assim, disponível para a gente. a gente consegue saber pelo menos assim, como o empregador ele não tem contato nenhum, né, com essa questão do funcionário em banco, a gente consegue saber pelo menos quem foi que solicitou para que a gente possa ir atrás desse contrato Sim, conseguir. o DET, ele vai notificar a empresa, tá, Caio? Ah, tá. No DET, não sei se você já chegou a entrar no portal do DET, então todos os e-mails da empresa já estão cadastrados, RH, jurídico, DP, a notificação vai chegar no DET e logo essas informações do extrato vai estar no Emprega Brasil do empregador, tá? Uhum. E aonde a gente vai ter essas informações. O que a gente vai estar de forma preventiva aqui, se a partir desse momento, eu estou botando prazo máximo a partir do dia 25/4, que é a agenda ali, mais ou menos, calendário. Não estiver essa informação, né, disponível ali, porque da onde a gente vai tirar um desconto? Não tem como, né? Como que a gente vai lançar Uhum. na folha? Não tem como. A gente precisa de informação. A informação é o extrato. Se não aparecer nada, se a tecnologia das plataformas não estiver adaptada, aí sim a gente vai ter que ter o força-tarefa
de solicitar o contrato diretamente com o empregado, porque a empresa não vai ter acesso ao contrato. Não, entendi. E mais duas dúvidas aqui também que eu fiquei. Uma foi com relação ao desconto. É no máximo de 35% da renda dele, Sim, correto? E assim, correto. se a gente tiver mais esse 65% é só para o programa, né? Se eventualmente a gente tiver algum desconto de alguma avaria, alguma batida ou alguma coisa, seria 35% do desconto, mas essas questões particulares da empresa a gente pode descontar normalmente, né? Normalmente, por exemplo, aonde a gente se baseia na questão da porcentagem é porque tem ali o INSS, né? Geralmente desconto básico, né? INSS, IR, pensão, algum desconto judicial que às vezes acontece, mas muito pouco. E aí os seus descontos, os outros descontos normais, né? VT, VR, enfim. E aí, após isso é da remuneração, dá 35% ali, o que sobrar ali a gente vai descontar. Então, a gente vai permanecer os descontos normais, tá, Caio? Não, sim, A gente minha dúvida não são nem esses descontos normais. Por exemplo, a gente tem um funcionário aqui que ele já tem todos esses descontos normais e ele optou pelo consignado e ele botou o teto ali para descontar em 35%. Só que, consequência disso, ele, por exemplo, teve um acidente de um caminhão que foi a culpabilidade dele e ele vai ficar com prejuízo. Então, a gente abriria um plano de desconto para ele aqui também. Então, a gente pode descontar tanto esses 35% que ele já vem pagando do consignado e normalmente descontar essa outra avaria dele, assim, digamos assim, né? pode. Aí você vai estar dentro do que é permitido desconto ali da avaria, né? Vamos supor. Você não vai ultrapassar o desconto em folha. Você negociou ali a varia em quantas parcelas? Geralmente a gente negocia com o colaborador direto, né? Então, Sim. vamos supor que você tem ali um desconto ali na folha dele e o saldo, você está preocupado com o saldo, né? E o saldo dele não for o suficiente. Lembra que eu falei que se ele não gerar rendimento, não tiver rendimento suficiente, ele vai ter que negociar diretamente com o banco? É isso. Então, no fechamento da folha, a gente vai observar justamente esses tipos de rendimento dele. Se ele está permitido os 35%, e se ele não atingiu o suficiente para poder descontar. Então, ele não tem saldo suficiente para a gente poder descontar. A gente não vai descontar. E aí, a gente vai ter que... O trabalho vai ser esse. A gente vai ter que notificar o empregado a negociar diretamente com o banco, tá? Porque ele não vai ter saldo suficiente da gente poder descontar os 35%. Então, isso é importante a gente verificar. Ele precisa, depois de todos esses descontos, ter saldo suficiente para a gente aplicar o desconto. Ah, entendi. Então, no caso, esse desconto consignado entraria como se fosse o último desconto. A gente O desconta último tudo para descontar e o que tiver de saldo. E desconto. uma outra situação que eu não entendi também foi a questão dos 100% da multa rescisória. Nesse caso, a gente deixaria de pagar a multa, geraria guia em cima desse valor total, ou as partes que eu fiquei meio confuso. Ou a gente paga a multa rescisória normal, multa rescisória não, desculpa, as verbas rescisórias normal, e aí responsabilidade dele com o banco. Então, tudo vai depender do contrato. Se no contrato dele, ele optou lá, né? Ele negociou dizendo que ele vai pagar 100% em sua multa rescisória e 10% do saldo de FGTS, está em contrato, tá? Quando você for fazer a dispensa, você vai descontar normal as verbas rescisórias, certo? Pode Certo. descontar o teto lá do 35. Você vai pagar a rescisão dele normal. A multa dele você vai pagar normal, tá? Gerou a multa, tudo direitinho. A negociação dele é com o banco. E quando ele Entendi. receber a multa, quando ele for receber o saldo de FGTS, né? Ele vai ter que negociar esse pagamento. Ó, ele acordou no contrato, certo? Então, Uhum. ele que vai ter, olha, minha multa 100% vai ser destinado para o banco tal, porque vai ser descontado o empréstimo. Então, essa negociação você está isento, você não vai se preocupar com isso. Eu É o só, eu, empregado diretamente, tá?
Eu só desconto os 35% na multa Na e rescisão. na rescisão, desculpa, os 35% na rescisão e pago o restante na rescisão normal e aí a responsabilidade dele, né? Exatamente. Aí, na homologação, o que eu sugiro? Na homologação, se é você que está fazendo, já fala para o colaborador, tá? Olha, se você optou aqui, né, vai pagar o empréstimo consignado em multa de FGTS e com saldo, você vai poder negociar direto. Aí você vai ter que negociar direto com quem é o banco que você negociou, para poder fazer esse repasse, tá? Então, a empresa não tem envolvimento nessa parte. É negociação contratuais entre o empregado e o banco, e ele vai negociar lá o pagamento da multa e do saldo de FGTS, tá? Tá bom, muito obrigado. Mas é sempre bom reforçar, tá, Caio? A informação sempre o empregado reforça, olha, negocia, não gerou saldo lá para ele pagar, ó, você vai ter que negociar. Não consegui descontar esse empréstimo, você vai ter que negociar com o banco, se ele vai postergar essa parcela, se você vai ter que pagar, enfim. Acredito que eles vão sempre, quando no assalto, postergar a parcela, né? É. Eles Não, não vão deixa... liberar um crédito consignado assim para o CLT e ele não vai ter rendimento ali para pagar e vai ter que pagar com juros. Acredito que não, tá? Então, na prática, esses detalhezinhos a gente ainda está ainda meio que tateando quando não há rendimento suficiente para a gente poder fazer o desconto, tá? Depois a gente vai analisando caso a caso também, né? Exatamente. Cada caso vai ser. Tem empregado que recebe lá um valor maior e no quase não tem desconto. Então, acredito que vamos conseguir fazer de forma clara, né? Sucinta, com o objetivo de não penalizar o empregador, tá? Uhum. Tá bom, muito obrigado. Né? Ah, só mais um detalhe. Com Ah, relação, com relação a essa guia de FGTS que você falou que não pode atrasar, serão duas guias separadas ou vai ser a mesma guia que a gente já paga todo mês? então, nós não chegamos ainda no estágio da simulação da guia, mas como o evento é separado, o evento do e-social, e quando a gente entra no FGTS digital, são eventos separados, tá? Então, vai ser a guia, acreditamos que o campo, né, dessa rúbrica vai subir separada. Então, vai dar para a gente poder desmembrar as duas guias, tá? Então, quando a gente subir o e-social, né, na rúbrica informativa lá, que dá. Informativa não, na rúbrica informada pela MP, a gente já vai fazer o recolhimento separado. Então, a gente vai mandar os dois. Ó, esse aqui é do empréstimo, esse aqui é do FGTS. Então, a gente vai ter que fazer isso, né, separado para a empresa. Entendi. Eu ia até falar outro caso, né? Porque essa guia, ele tem que pagar. O FGTS, ele pode até atrasar, né? Como alguns atrasam, mas essa guia não pode haver atraso, ele tem que pagar. Então, tem que fazer separado, tá? Tá, entendi. Muito obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Ficou claro? As Oi, informações? Josélia, bom dia. Tudo Bom bem? É dia. a Débora aqui da Deluna. Oi, Débora. Você falou, mas eu só queria ratificar mesmo sobre os PJs, né? Que na nossa realidade a gente tem muitos. Ele não tem direito a esse empréstimo, né? Não, Débora, o destino desse empréstimo é CLT, os rurais, domésticos e diretores não empregados com opção de FGTS, tá? Eles não estão destinado nesse empréstimo. Tá, obrigada. Uma outra questão. Todas essas regras estão disponíveis para os colaboradores? Porque eu acredito que a gente vai ter muita dúvida, né? Principalmente nesse início. Para a gente orientar, caso eles perguntem, você pode nos ajudar aonde eles podem pesquisar? Sim, sim. Ó, esse material a gente vai enviar para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. E qualquer dúvida, você pode também nos solicitar, tá, Débora?
E aí, o que acontece? Como a gente funciona na prática? O que o governo libera um MP, mas na prática a gente vai tateando e vai surgindo algumas dúvidas. O importante é o seguinte, toda orientação na hora do recolhimento, contrato, tudo, a empresa pode estar solícita, né? Na hora das informações. Porque, assim, tem empregado que ele não vai verificar juros, vai verificar valores que está disponível para ele. Só que o que o empregador precisa estar atento é nos recolhimentos. As informações do empréstimo têm que vir para o empregador. Para que, por exemplo, hoje é a gente que faz a sua folha. Então, para que nosso time possa fazer a folha corretamente, com esse desconto, a gente precisa estar nessa relação, entende, Débora? Então, toda informação aqui, a gente vai estar acompanhando o DET, a gente vai estar acompanhando o Emprega Brasil, né? Todas essas informações. E qualquer dúvida que gerar do empregado, que ele não entendeu, fez o contrato, como está chegando, a gente também pode auxiliar, tá? Tanto você ali, né, na ponta ali, que é do RH, como também o empregado. E a gente, todo o material que a gente tiver aqui, a gente vai enviar para o cliente, tá? Tá bom, Josélia, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Oi, Josélia, bom dia. É a Caroline, da Job Home. Oi, Caroline. Dúvida em relação a novos colaboradores. Eu tenho que fazer essa consulta para ver se ele tem esse empréstimo já vindo de outras empresas, no caso mais para frente, né, quando for habilitada aí os descontos, para poder fazer os descontos na folha dele quando vir para mim. Isso, por quê? Quando ele for... O que acontece na prática, tá, Caroline? Se ele aderiu ao programa, ele estava em uma empresa, né? E ali ele foi dispensado, e aí ele foi para novo emprego, chegou na Job Home, né? Vai ser uma nova admissão. O que acontece? Tem que estar disponível para. É por isso que eu estou te falando, tem que estar disponível para você o extrato dele, tá? Desse desconto. Se não houver, tá? Isso é um ponto de atenção. Se não houver disponível no Emprega Brasil ou no DET, esse novo que está entrando, que já fez ali o contrato, tudo direitinho, aí você vai ter que pegar o contrato dele, verificar o contrato dele, para poder fazer o desconto. O banco menciona o seguinte, que iria congelar ali o desconto e ia voltar novamente ao novo emprego. E aí tem que estar disponível para o novo empregador, tá? Então, a consulta é Emprega Brasil e o DET, pelo extrato, tá? Para verificar até quantas parcelas ele já quitou, e aí, a partir daquela parcela que a empresa vai poder descontar. Então, se não houver, tá, Carolina? Aí o empregado ele vai ter que formalizar para você. Olha, eu aderi ali, já paguei tanto e vou ter que continuar a fazer o pagamento. Se não aparecer, essa é a única forma preventiva para a empresa poder fazer o recolhimento certinho, tá? Certo. O ideal, então, seria na admissão já questionar se ele tem o empréstimo, porque mesmo que não apareça nos extratos, eu já tenho essa informação e fica mais fácil para fazer os descontos. Perfeito, isso mesmo. Você já antecipa a informação no teu processo seletivo ali na contratação, você já pergunta para ele se ele aderiu ali o crédito do trabalhador, tá? Porque possa ser que esteja imediato para você disponível, possa ser que não aconteça, né? Lembra que eu falei da tecnologia? É muito complicado, às vezes, a tecnologia do governo. É verdade, a gente tem uma experiência em relação a isso. Então, a comunicação entre todas as partes envolvidas demora muito chegar. E até chegar, às vezes, a gente já está com penalidades acima, né? Então, é bom sim, tá? Se prever já no ato da admissão, tá? Ótimo, obrigada. Sobre, Josélia, eu de novo, Josélia, na verdade, estou contribuindo aí com a Carol. Eu diria que a gente vai ter que verificar isso no processo de recrutamento e seleção, né? Porque na admissão ele já vai estar meio que aprovado para começar. E aí, uma outra pergunta. Ele pode... O turnover no nosso segmento é muito alto.
e ele tem um tempo mínimo de fazer esse pedido nas empresas que ele passar? Não entendi. O mínimo do quê? Do empréstimo? Por exemplo, ele trabalha numa transportadora durante 4 meses, aí ele sai, vai para outra, aí nessas 4 meses ele pediu, aí ele vai para outra, aí tem esse tempo mínimo para adesão? Olha, até onde a MP menciona, o programa iniciou dia 21 de março, tá, Débora? E a partir de 25 de março, ele vai poder fazer diretamente com o banco, tá? Ele não menciona, isso aí e aí vai ser analisado, tá? O que a MP menciona? Se ele já possui um empréstimo consignado, tá? Se ele já possui, e ele aderindo esse agora, vai poder unificar, tá? Ele não menciona, uma vez que ele fez aqui o crédito, que é diferente, né? Crédito do empregador, que são as taxas que ele menciona mais em conta. Ele não vai ficar pulando, eu vou para uma empresa, solicito ali e vou para outra. Não, ele não menciona. E quem vai fazer essa avaliação, essa análise é o banco. Então, o banco ele pode simplesmente, nesse agora, se ele já tem um crédito lá, né, consignado, ele pode fazer a recusa, tá? Então, não é uma coisa que ele vai, eu fui demitido de solicitei o crédito, vou para outro, não, é diferente, tá? Então, uma vez que ele solicitou, se ele já tem, isso vai ser unificado. Por isso que a pergunta da Carolina é importante, porque aonde voltar essas informações quando eu receber esse empregado que ele tem um empréstimo consignado? Então, essas informações. Então, não vai ser possível fazer em cima de crédito, porque quem vai fazer essa análise mesmo é o banco que se vai liberar ou não. Já aconteceu casos aqui que o banco não liberou, tá? Ele já tinha alguns empréstimos consignados, descontado em folha, e esse agora ele não foi liberado para ele ainda, tá? Então, essa análise é o banco. Então, ele não vai fazer simplesmente para cada empresa que ele for, ele vai fazer, tá, Débora? Assim, só aproveitando o gancho também dessa pergunta, o colaborador, ele precisa ter um tempo mínimo de casa, de contrato de trabalho para fazer o empréstimo, ou também não tem essa informação? Pelo que eu pesquisei, não tem nada sobre isso, né? Não tem nada. Ele pode estar de carteira assinada, né? Tá ali registrado, é um trabalhador CLT, ele pode fazer a simulação, tá? E o banco fazer a análise e liberar o crédito para ele. Não tem tempo, não colocou tempo de carteira assinada, não colocou. Só colocou o seguinte: é um empregador CLT, ele vai fazer a simulação dele da proposta. Liberou a proposta, tá liberado para ele. Então, esse poder de análise, pessoal, é do banco, tá? O banco vai analisar o histórico do colaborador ali. Então, a garantia dele sempre vai ser o FGTS, né? Então, a gente teve caso aqui também que a gente fez uma simulação com um colaborador com menos tempo de casa. Então, a proposta não chegou. E outro ponto importante, tá? Seria bom reforçar também o empregado. Na hora de fazer essas simulações de proposta, está chegando e-mails desconhecidos da instituição. Então, pelo menos as informações que nós temos, as simulações, vem sempre um SMS pelo celular do colaborador. Então, a gente tem que ficar muito ligado nesses golpes, né? Porque é onde sempre tem um aproveitador, né? Nesse meio aí. Então, a gente precisa também ter atenção nisso, tá? Então, é trabalho, tá, pessoal? Débora, Carolina, é trabalho, tá? Tanto da empresa, não adianta, vai ter que consultar os extratos, vai ter que consultar o DET, e para poder passar, para poder fazer o desconto corretamente para a folha sair certinha. Tudo certo? Josi, Oi? é a Fernanda aqui da ASUS, tudo bem? Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia. Josi, então só para ver se eu entendi. Quando a gente vai contratar o funcionário, nós temos que solicitar para ele esse extrato, caso ele tenha esse empréstimo. A gente vai perguntar. Ou, por exemplo, no momento que nós formos enviar a documentação para vocês aí, vocês têm acesso também a essa informação. Se de repente ele não vão falar para a gente, por exemplo. Às vezes ele acha que não falando não vai ser descontado, né? Então, a nossa esperança, tá, Fernanda? Como a gente está acompanhando as plataformas digitais que foi disponibilizado, para a gente poder acompanhar esse extrato, tá?
Então, se o extrato estiver disponível tudo certinho, nós conseguimos, até mesmo o empregador, ter acesso a essa informação, tá? Por isso que eu falei que vai ser um conjunto, né? Vai ser uma parceria entre quem faz a folha ali e quem libera a informação. Então, o recomendável vai estar disponível na plataforma digital no Emprega Brasil, tá? Vai Nessa estar plataforma disponível nós vamos ter esse acesso a esse esse extrato. a consulta, Isso tá? mesmo, tá? Então, vai estar disponível. Aí, como eu mencionei, né? Se porventura houver um atraso nessa tecnologia deles, nessa comunicação, e não estiver disponível, e a gente vai ter que fazer o recolhimento já lá em maio, aí a gente vai ter que correr. Aí onde que a gente vai caçar a informação? É com contrato diretamente com o empregado, tá? Mas o que foi nos informado que vai estar disponível a notificação no DET e o extrato. Inclusive, eles mencionaram que vai ter o arquivo que a gente vai conseguir importar para o nosso sistema de folha. Então, vai ser bom, né? Se funcionar, vai ser ótimo. E em caso de rescisão negativa, porque às vezes a pessoa, o trabalhador ele já sai, né, praticamente devendo para a empresa. A gente vai ter que repassar, ou não sei. Então, aí, nesse caso, não tem o que recolher dele, correto? Não tem como você descontar dele. Então, essa negociação vai ser diretamente com o banco, tá? Na hora da homologação, você vai ter que falar, olha, que isso não foi descontado no empréstimo consignado, não tem como a gente repassar. E o banco, né, que é a caixa responsável por esse repasse, já vai ter ciência que você não descontou nada, né? Ele vai ter que tratar diretamente com o banco, a negociação vai ser dele. Então, ele vai ter que ir lá no banco que fechou o contrato desse empréstimo, como que eles vão negociar? Vai congelar? Vai postergar até um novo emprego? Vai ser descontada ali só na multa e no saldo do FGTS? Entende? Então, você não desconta, não tem que descontar, não desconta. Então, Mas informar ao empregado que ele precisa, não é o empregador, tá, Fernanda? tá, mas em caso, por exemplo, acho que foi o Caio que comentou, avaria, batida de caminhão, essas coisas que a gente já desconta do funcionário na rescisão. Nós não temos que dar prioridade para o empréstimo. Então, vamos supor, tem que descontar R$2.000. E é isso que vai ser descontado dele por conta de batida ou de avaria. E aí ele tem o empréstimo lá de R$2.000 também, vamos supor. Eu não preciso dar prioridade para descontar o empréstimo, eu posso descontar o meu e depois ele que se vire. Então, o que a gente precisa analisar, tá? Como eu falei para o Caio, a gente precisa analisar o valor da remuneração, tá? Descontou, tem a remuneração dele se for alta, né? E aí, o que foi negociado nessa varia? Eu tenho uma limitação também, fora ali o teto ali que eles estão colocando 35%, eu tenho uma regra também dentro da CLT sobre a folha, né? Eu tenho um teto para poder fazer qualquer desconto de avaria também, tá? E o que a gente vai observar? Então, como eu falei para ele, a gente vai observar a remuneração dele. Eu já descontei ali o INSS, já descontei o IR, pensão e tudo. E aí, a minha negociação do empréstimo de danos, avaria tudo, está dentro da porcentagem legal, eu consigo fazer o desconto tranquilamente. Não pode é o seguinte, tá? Isso aí a gente vai ter que ver cada caso, como eu falei para ele, analisar cada caso. Eu descontar tudo e aí dá zerado, não tem rendimento nenhum. Isso também é um ponto que a gente vai ter que discutir. Por quê? Eu tenho, se eu não me engano, ele tem que receber até 30% do líquido dele. Aí é complicado na prática, entendeu, Fernanda? Entendi. Então, a minha dúvida é se eu não preciso dar prioridade para o empréstimo. Né? Eu tenho, sei lá, e sobrou o professor receber R$1.000. Aí eu tenho avaria e, entendeu? O que eu dou prioridade primeiro? Porque senão acaba que a gente vai ser prejudicado, né? O microfone tá mudo, Josi. Josi, o microfone tá mudo. Perdão. Ele dá prioridade às obrigações legais, tá? INSS, IR, pensão, decisões judiciais.
Esses são os descontos obrigatórios, tá? E aí a gente vai analisar cada caso quando tiver avaria. Porque você não desconta uma avaria acima de 30%, certo? Certo. E ali a gente ainda tem outros descontos. A gente tem desconto de VT, a gente tem desconto de VA, certo? Então, o que são os descontos obrigatórios? Que a gente tem que dar atenção a isso. INSS, IR, a pensão e decisão legal. Esses são os pontos que você tem que dar atenção. Tá. Perfeito? Entendi. Tá bom. E os outros descontos, tá? De danos e avaria, você vai analisar sobre o valor. E aí você aplica ali os 35% também. Ok? Entendi. Josélia, mas caso não seja suficiente para pagar a parcela integral do empréstimo do empregado, a gente vai ter como justificar isso para o governo? Não. A priori, não tem como. Lembra que eu falei que se tiver saldo suficiente, não consigo pagar tudo, vai descontar aquela parte ali e o saldo que ficou faltando, ele vai ter que negociar com o banco, a parcela restante, o valor faltando. Mas a empresa não corre o risco de ser notificada, alguma coisa assim, para justificar alguma coisa? Não, porque não tem, porque o que você vai recolher é a menor da parcela, certo? Você recolheu, pagou. Então, hoje, não tem como a empresa notificar o banco, não tem como. O que o empregador tem de recolher a parcela. Vocês estão conseguindo me ouvir? Às vezes dá umas falhas, mas agora eu estou te ouvindo. Deixa eu parar aqui. O que acontece, Janaína? Não tem como, não tem notificação ali para o empregador fazer diretamente a instituição. Por quê? A empresa só tem a obrigação de fazer o pagamento. Recolheu, descontou, pagou e a Caixa Econômica que vai repassar para o banco que fez o contrato com o empregado, certo? E se houve um saldo a menor, e aí ele tem a parcela tá faltando para completar, ele que tem que negociar com o banco. É o empregado que tem que negociar com o banco. Aí o empregador não tem essa possibilidade, tá? Ele vai ter que ir lá, ó, a parcela não foi completa devido ao meu rendimento e tal, ele que vai ter que negociar. O empregador, a priori, não tem informação nenhuma para comunicação ao banco, tá? Possa acontecer nesse decorrer que a gente vai começar a fazer, vai acontecer vários percalços, né? A gente viu na prática aí, Janaína, como foi na pandemia, né? Várias situações no empregador web, naquele benefício que foi saindo, teve várias questõezinhas, né? A gente já espera a mesma coisa. Vai acontecer no decorrer dessa movimentação, acontecer várias coisinhas práticas, né? Ah, não teve saldo, o empregado não vai querer ir lá, o banco, enfim, a gente vai começar a acompanhar isso. Mas o empregado não tem obrigação, não tem como informar. Porque, digamos que o empregado, ele fez um empréstimo, trabalhava em uma empresa que ele tinha um salário de 5.000, como por exemplo. Aí ele saiu, foi desempregado, entrou na minha empresa com salário de 2.500, né? Então, de repente, a parcela que ele assumiu quando ele tinha um salário de 5.000, uma parcela alta. E aí, depois de fazer todos os descontos obrigatórios. Então, é uma dúvida que fica aí, né? Porque senão a empresa pode acabar sendo punida, né? Por uma questão que não é culpa dela, né? O empregado vai ter que renegociar isso com o banco, fazer alguma coisa lá, para poder adequar ao novo salário dele, né? Exatamente. Então, o empregado, quem aderiu ali ao empréstimo, ele é responsável pelo contrato que ele firmou com a instituição financeira, tá? Então, eu já te falo que o empregador, a obrigação dele é de fazer o repasse, descontou e repassar. Agora, não é, então, tudo tem que ver, ele vai verificar o contrato dele, tá? O que ele negociou com a instituição financeira? Então, se houve um pagamento de parcela menor,
a priori, a informação que temos é o seguinte: se houver pagamento da parcela menor, ele vai ter de negociar diretamente com o banco, ele vai ter que verificar o contrato dele e verificar diretamente com o banco que liberou o crédito para ele, tá? Não tem, na hora de fazer o recolhimento, fazer esse envio. As informações vai estar tudo via e-social, FGTS digital, tá? E aí a gente vai acompanhando, tá, Janaína? Tá ok, Josélia, obrigada. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Que vai, né, no decorrer que a gente for fazendo ali toda a parte do fechamento de folha, vão surgindo mais dúvidas, né, nesse processo, e a gente vai estar junto com, né, com o empregador, tudo direitinho, porque assim, tipo, a gente vai ter trabalho, tá, gente? Não adianta, a gente vai ter que buscar informação, a gente vai ter que consultar informação, e a gente vai ter que fazer de forma correta para que nem o empregador seja penalizado e nem o empregado também saia penalizado também, né? Seja justo ali para os dois. Mais alguém tem alguma dúvida? Só uma observação, Josélia, que Josélia, pode contribuir aí com os demais RHs aí presentes. Nós temos observado aqui na Expresso que os funcionários têm compartilhado com a gente que não têm conseguido fechar proposta quando ele tem o saque aniversário ativo. Eu não sei se, né, como você mesmo falou, está tudo muito ainda, muitas dúvidas. A gente não sabe se isso está tendo influência, mas tudo indica que sim, porque eles compartilham muito aqui com a gente, com o RH, e todos que têm o saque ativo não estão conseguindo finalizar a proposta. Então, como a garantia é o FGTS, né? Então, tudo indica que se tem o saque aniversário, o que tem lá já está garantido para o saque aniversário, em caso de rescisão, né? Então, isso está influenciando, de uma certa forma, a finalizar aí o empréstimo consignado também. Ótimo, Janaína, muito bom pontuar sobre isso, né? Então, assim, quem está analisando, pessoal, é o banco. Não adianta, o banco ele vai ter algumas informações, e aí ele que vai liberar o crédito. Então, possa ser que sejam uns pontos, não só a questão do FGTS, como algumas outras inadimplência, né? Então, a gente teve caso também que não foi liberado. Então, esse é muito bom. Então, possa ser que seja só uma falha ali, eles estão reavendo, reanalisando, né? E pode ser que libere, pode ser que não, tá? Porque até na MP não menciona que quem fez o saque aniversário vai estar impedido de fazer. Ele não menciona sobre isso, não tem impedimento, tá, Janaína? E aí é Sim, justamente as surpresas que a gente vai tendo, né? é. A gente vai tendo as surpresas. Isso aí, é Por tecnologia. exemplo, eu tive funcionário aqui que não tem saque aniversário. Foi na Caixa, e a própria Caixa informou para eles ontem que o nome negativado no Serasa não consegue. Foi negado, a proposta pela Caixa. Então, quer dizer, não está na MP isso, mas o banco, ele deve estar tendo seus filtros, seus limites, né? É isso aí. Por isso que a análise é em 24 horas, né? Após as 24 horas que ele. E aí ele não menciona também o que eu achei também que eles poderiam. Acredito que eles vão melhorar nisso, tá? Eles não informam se eles não liberaram, não vão liberar a proposta, o contrato, eles não informam ali, né? Olha, não foi liberado por isso, não informam. Então, às vezes, zero ali, não tem mais, não parece mais simulação, não parece mais nada. Então, todo esse passo a passo na prática, a gente vai vendo que vai tendo um gargalo nessa operação, né? Nessa integração ali, nessa interação com o governo. Então, é a análise deles mesmo, eles vão ter alguns critérios, mas não está na MP. Infelizmente, não está na MP. É sempre assim, né? Fica tudo obscuro, a gente vai descobrindo na Na força do prática, ódio. a gente vai descobrir na prática quando a gente vai tendo toda a devolutiva do empregado, né? Olha, não consegui. E outra, né? Eles liberam, fala que o empregador não vai ter acesso, né? Não vai ter convênio, não vai ter intervenção, mas na prática, a quem eles vão recorrer? Ao RH da empresa. Não, Janaína? Sempre. Sempre. Alane ou Fernanda, né?
Mais alguma dúvida, pessoal? Fernanda, Laine? Mais alguém? Oi, Josi, é que a Lani tá com problemas aqui no microfone. Ela tava com a dúvida referente ao saque aniversário, né? Mas aí você já Viu, esclareceu. a Janaína já compartilhou conosco, né, sobre a dificuldade de alguns empregados ter sobre isso, né? E sobre as férias, se quando entra de férias vai ser descontado normalmente? Não entendi. Quando o funcionário entrar de férias, já vai ser descontado também nas férias dele? Olha, boa pergunta. Como ele vai estar 30 dias afastado e já vai estar nas férias, nada impede do empregador descontar, tá? Porque é uma remuneração dele, Descontar 35%. lá no pagamento das férias. No pagamento das férias. Nada impede, porque depois a gente vai fechar uma folha, né? E vai ter o desconto. Só que quando ele tem um afastamento 30 dias e quando você vai fechar a folha, não tem nada a descontar, né? Seria bom depois a gente verificar na prática direitinho sobre a questão de férias mesmo, tá? Porque tem uns descontos permissíveis nas férias, tá? Então, eu posso, nada me impede hoje de descontar, tá, Fernanda? Eu não tenho impedimento de fazer o desconto. Até porque para o colaborador, né, o empregado, vai ser visível, vai ser melhor para ele, né? Uhum. Mas eu Mas não vai tenho. depender do extrato, não, Gisele? Isso aí, é isso aí que eu Às ia falar. vezes, Vai depender porque do a contrato. remuneração das férias é antecipado. Você, Isso não aí. sei se a gente já vai ter o extrato do mês seguinte para você descontar nas férias, né? Vai que você desconta o valor, não é aquilo, ou já acabou no empréstimo dele, não sei, alguma coisa assim. Então, o que a gente vai observar é o seguinte: o que foi contratado por ele, tá? Esse é o X da questão, o que foi contratado por ele. Eu posso descontar na minha remuneração de férias, porque deduções legais não seria permissível. Mas, no que tange a legislação agora vigente dele, nada impede da empresa descontar os 35%. Igual a rescisão, entende? Entendeu? Entendi. É isso aí. Então, assim, a gente vai ter que analisar e depois a gente pode ver aí todo mundo em relação a isso, o que seria melhor para ele. Ele vai descontar ou não logo nas férias, tá? Porque ele vai ficar afastado. E aí não vai ter rendimento nenhum depois, o fechamento da folha vai estar zerado. É um ponto a observar o que está no contrato dele também, tá? O que não está na MP e aí o que está no contrato. É possível a gente descontar, ele vai liberar o desconto, porque cada desconto o empregado ele tem que estar liberado esse desconto, tá? Tá, Fernanda? Mas é um ponto a gente observar sobre esse desconto nas férias, tá? Porque para o empregado, nada impede. O empregador, nada impede, tá? Tá, entendi. Pessoal, se não há mais dúvida, vou encerrar, tá? Se há mais alguém... A Edna colocou, né? Melhor não pegar o empréstimo. Edna, eu concordo, né? Alguns nossos aqui fizeram simulações, aparece lá na simulação, às vezes, 3,34, mas quando vem a proposta, o juros está altíssimo, né? Então, é vantajoso, melhor do que os bancos, empréstimo com banco? De fato é. Os juros é menor em relação às outras instituições financeiras, mas melhor não pegar, né? Mas às vezes o empregado ele precisa, né? Vai pela necessidade. E aí a gente acaba se adequando quando ter esses tipos de informação, tá? Então, assim, melhor dos mundos para o RH da empresa e para o escritório de contabilidade era não pegar, né? Porque a gente vai ter trabalhinho, tá, pessoal? Então, a gente vai começar aí as informações, abril, maio, e a gente tem que estar preparado para essa MP. Perfeito?